Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Rodrigo e agora eu vou fazer uma aulinha de revisão de espectroscopia atômica. Eu tinha aqui esses slides que eu usei para dar uma aula de revisão em 2018 e eu resolvi reciclar esses slides e só pegar e gravar para fazer uma aula de revisão e colocar no YouTube, né, para ajudar vocês, que eu acho que vai ser de alguma utilidade. Claro que, enfim, ela está um pouquinho diferente do formato que eu normalmente costumo fazer, mas eu espero que ajude. E eu resolvi separar essa aula em mais de uma parte para não ficar tão pesado. Então hoje eu vou pegar alguns aspectos mais amplos, né, e explicar um pouco sobre a espectroscopia com o uso da chama. Então, a visão geral, a gente tem esses métodos, né? Os três principais métodos, que é espectroscopia em chama, em plasma e forno de grafite, né? Mas claro que a gente tem alguns outros, só não são tão utilizados. E eu vou também explicar, né, sobre os tipos de espectroscopia que a gente tem, que é de emissão, absorção e fluorescência. Esses dois últimos aqui a gente já viu na segunda área. A novidade seria esse de emissão, mas ele é bem tranquilo. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a gente está falando de espectroscopia atômica, ou seja, a gente quer átomos, né? Só que normalmente a gente tem amostra contendo moléculas, contendo íons, né? A gente tem água, solvente, um monte de coisa que não é o que a gente quer, que pode até interferir. E o nosso objetivo é chegar nos átomos, são eles que a gente quer quantificar. Para isso, a gente precisa quebrar essas ligações químicas e nisso a gente vai submeter a amostra num processo que envolve altas temperaturas e também tem a vaporização e a decomposição da matriz, né? Então a gente vai vaporizar, decompor a matriz, quebrar as moléculas até chegar nos átomos que a gente quer quantificar. Então, só dando um resuminho rápido, né? A absorção é o que a gente já viu na segunda área, é a diferença da luz que foi incidida pela luz que passou, que não foi absorvida. Basicamente, tem uma fonte de radiação que é incidida sobre o átomo. O átomo vai ter um elétron num nível baixo de energia, ele vai absorver essa luz e vai ir para um nível excitado, né, um nível mais alto de energia. Isso é a excitação atômica, certo? E aí ele vai absorver numa determinada fonte e o que passar, o que não foi absorvido, vai ir para o detector e a gente consegue quantificar o quanto de átomo tem pelo quanto que absorveu. Só que essa excitação não vai ficar para sempre. Eventualmente, uma hora, o elétron vai voltar para o nível inferior de energia. E quando acontece isso, ele libera uma radiação que não é a mesma que ele absorveu. Essa é a fluorescência, né? Ele vai sair do estado excitado para voltar para o estado estacionário fundamental, liberando a fluorescência. Então a fluorescência ela é um fenômeno que acompanha a absorção. Ela precisa da absorção, ela é tipo a continuidade da absorção, né? Depois de absorver, ele libera. E ele libera não direcionado, ele libera para todos os lados, certo? E aqui tem a emissão. A emissão vai ser um pouco parecida com a fluorescência, com a diferença de que agora a gente não vai ter uma fonte de radiação. Aqui o átomo ele vai ser excitado pela chama. Vai ter uma chama, uma fonte de calor, que vai excitar o átomo e fazer com que o elétron vá para um nível maior de energia. E aí, quando ele voltar, ele emite essa luz que é a emissão, certo? Então, aqui, o que excita o elétron não vai ser a luz como em absorção, vai ser simplesmente o calor. Tu transforma calor em luz. É isso que acontece quando tu joga tipo um elemento na chama e a chama muda de cor, né, dependendo do elemento. Basicamente, está acontecendo a emissão. O átomo absorve o calor e emite a luz num determinado comprimento de onda que faz a chama mudar de cor. E aqui eu vou tentar agilizar, passar rapidamente, mas em laranja tu tem a emissão. O que é a emissão? Tu tem um átomo ali, tu só joga o átomo na chama e aí ele vai emitir uma luz. Essa luz vai ser captada pelo detector. Então tu não tem fonte
e é o calor que excita os átomos, certo? Então a emissão é só liberação de energia. O átomo está voltando e ele mede a luz na volta dos elétrons cuja ida foi o calor que fez os elétrons ir, e aí na volta ele vai gerar essa emissão. Em verde a gente tem a absorção, e ele vai ter uma fonte de radiação, né, que vai ser o cátodo oco, que eu vou explicar melhor lá para frente. Então, tu vai ter a fonte de radiação no cátodo, que vai incidir uma luz sobre o átomo que está na chama, só que dessa vez o átomo está na chama não porque ele está sendo excitado pela chama, mas porque ele está sendo atomizado por ela. Quem está excitando é a lâmpada, é a fonte, e aí tu lança a radiação, parte dela vai ser absorvida e parte não vai ser. A que não foi absorvida vai para o detector, e aí, calculando a razão, né, do que foi lançado pelo que foi absorvido, a gente faz a diferença e vê quanto que absorveu, certo? E aí quantifica. Então a absorbância, o princípio dela é absorver, né, a ida do elétron. Ele vai do estado normal para o estado excitado. E por último tem a fluorescência, que é uma mistura dos dois. Fluorescência, tu tem uma fonte mais potente e mais sensível, né? Normalmente é um laser, vai ser incidido pela amostra, a amostra vai absorver, os átomos, né, vão absorver. E nisso, quando eles absorverem, sobe, e quando eles descerem para os estados mais fundamentais, de menor energia, eles vão liberar essa fluorescência, que daí vai ser detectada. Então, ao contrário da emissão, a fluorescência mede a luz emitida na volta dos elétrons cuja ida foi a absorção. Então, a ida foi a absorção e a volta foi a fluorescência, certo? Tá, e aqui é importante, né? Quando a gente está falando de átomos, né, a espectroscopia atômica, a gente está falando de raias. A gente analisa as raias, que são picos bem definidos, aqui, como vocês estão vendo aqui, cuja altura ela é proporcional à concentração ou à quantidade de átomos na amostra, certo? Então eles têm um pico bem definido, né? Como vocês podem ver aqui, espectro de absorção ou de emissão de um átomo, por exemplo, o hidrogênio, ele tem certos pontos bem específicos, né, que são onde ele absorve ou emite a luz, certo? Que são essas raias. É diferente da segunda área, que a gente viu a espectroscopia molecular. Quando tu tem moléculas, tu tem bandas, que é isso aqui. E isso aqui não é o que a gente quer, isso aqui é interferente. Porque, por exemplo, quando tu vai fazer, se tu tem uma molécula na tua amostra, ela vai absorver um grande espaço e aí tu não vai conseguir quantificar as raias, que são muito finas. Então, nesse processo, tu acaba perdendo muita informação. Por isso que a gente não quer bandas e por isso que a gente não quer moléculas, certo? Então, os principais problemas, né, de interferência, quando está falando de átomos, é a ionização, porque a ionização vai alterar os níveis de energia, vai fazer com que os átomos percam elétrons, vai alterar a configuração eletrônica e aí tu vai ter outras bandas, outras raias diferentes do que aquela que a gente espera para um determinado átomo. Por exemplo, o hidrogênio no estado ionizado ele vai absorver em outros pontos específicos, vai ter outras raias completamente diferentes. E oxidação é quando o átomo ele reage com oxigênio. Se ele reagiu com oxigênio, ele não é mais um átomo, ele é uma molécula. E se é uma molécula, ele vai gerar bandas, vai gerar essa interferência. Então, isso aqui a gente não quer. Então, mais uma vez, a gente tem os três métodos, né? Chama, plasma e forno de grafite. São esses três que a gente vai ver. O primeiro, que é a chama, a gente tem os três métodos. Ela é mais parelha, assim, ela é mais versátil. Porque tu pode fazer por absorção, por emissão e por fluorescência, né? Ela meio que é bem distribuída, certo? É os três. Já o plasma, tu normalmente trabalha só com emissão, né? Então, tu quase sempre vai ver o plasma sempre com emissão. Raramente com fluorescência e só num caso específico que tu tem espectroscopia de massa que tu usa o plasma. Mas na maior parte do tempo tu trabalha com emissão. Enquanto que no forno de grafite tu não pode fazer emissão. Não tem como fazer emissão. E tu trabalha quase sempre por
a absorção, certo? Raramente tu tem fluorescência também que tu pode usar, mas o mais comum é usar absorção. Então fiquem ligados, né, que pode ter questão de verdadeiro ou falso, ou pegadinha, que não existe, por exemplo, absorção para plasma e emissão para forno de grafite, porque simplesmente não tem como. Então fiquem ligados nisso. Tá, então, aqui a gente tem a chama, certo? A chama é basicamente, tu tem uma amostra, né, aqui, e tu vai coletar a amostra e vai fazer ela passar para chama, certo? Então, normalmente ela tem uma amostra que passa continuamente e tu vai precisar de um nebulizador. O que o nebulizador vai fazer? Ele vai transformar a amostra em vapor, em gás ou em partículas que vão ir para a chama e aí tu vai conseguir ter essa queima e essa atomização adequada, né? Tu não pode jogar um líquido direto na chama, que daí tu vai ter muita oscilação e muito problema ou até vai apagar a chama. Então tu precisa que a amostra seja finamente passada por um processo de nebulização até chegar na chama. Então tu tem os nebulizadores, né? E é importante falar que os nebulizadores não vão atomizar, eles vão só nebulizar, só vão preparar a amostra. O mais simples é esse nebulizador pneumático aqui, que tu passa a amostra, ela entra por aqui e passa por um capilar até chegar ali na parte onde ela sai nebulizada. E aqui com a entrada do gás oxidante, ou seja, tu vai fazer o líquido ser gaseificado e misturado com a entrada do oxidante, certo? Aqui tu vai ter a nebulização da amostra, que ela vai ser misturada com o gás oxidante, o gás combustível, né, que são necessários para a queima da chama. Só que tu vai ter esses misturadores, às vezes também chamado de chicanas. Que o que vai acontecer? As partículas maiores estão aqui, elas vão bater e perder a velocidade. E as únicas que vão passar vão ser as partículas menores. Então, quando chegar na chama, tu só vai ter as menores partículas, né? Gotículas pequenas. Quanto menores forem as gotículas, né? Mais finamente dividido a tua amostra, tua nebulização, o teu aerossol, né? Suas partículas, melhor para a chama. Menos oscilação aqui tu vai ter e melhor para a quantificação. Também tem os defletores, que selecionam só as menores gotículas e partículas, né? Outro processo para tu conseguir chegar nesse estado aqui. E só que nesse processo tu acaba tendo um fluxo de aspiração, né, com pouco analito e muito gás, muito combustível e gás oxidante, e aí acaba, digamos assim, diluindo, né, entre aspas, a tua amostra. Aqui nesse caso tu tem a absorção, né, porque tu tem a lâmpada de cátodo oco, né, a luz incidida, e aí parte foi absorvida e a parte que não foi para o detector. E aí tu quantifica desse jeito. Outra coisa também, né, é um queimador de fluxo laminar, é o mais, digamos assim, potente, né, que melhora a tua metodologia, pode cair isso em prova, né? Como tu pode melhorar a tua metodologia só por digamos assim, troca instrumental? Tu pode trocar por um queimador de fluxo laminar. Porque tu vai usado para absorção atômica, né? Tu vai ter um gás sobre alta pressão, o que torna o método muito mais reprodutível. E com isso tu tem melhores resultados, muito melhores, né? E aí, só que tu tem uma baixa eficiência de nebulização também, só que isso às vezes é compensado pela alta reprodutibilidade, certo? Então fiquem ligados nisso. E outra questão também é a questão da temperatura, né? O que vai acontecer na chama? Na chama, tu vai ter a evaporação das gotículas, né? Isso é importante. Ela vai evaporar as gotículas, a matriz, vai degradar a matriz, vai degradar as moléculas e vai atomizar. Então, a chama que vai fazer com que as gotículas sequem e façam com que as moléculas se degradem e só tenha átomos, certo? Isso é importante vocês saberem. Então, a altura da chama tem diferentes zonas de temperatura. E essas zonas de temperatura vão digamos assim, influenciar na metodologia.
Aqui está a chama, né? A parte mais alta vai ser com a menor temperatura e quanto mais para baixo, maior vai ser a temperatura, o que vai favorecer a ionização. Então, isso aqui vocês anotem, né? É importante. Então, dependendo da zona onde tu for fazer a quantificação, né? Se for quantificar aqui ou aqui, tu pode quantificar, escolher a altura em que tu vai fazer a detecção da luz. Isso daí vai influenciar a tua metodologia. Por exemplo, a temperatura alta, ela favorece a ionização de alguns elementos, que eles vão perder os elétrons e aí vai ficar íons, né, e um mar de elétrons. Enquanto que a temperatura baixa, né, aqui mais para a borda da chama ou mais para cima, vai favorecer a oxidação com o oxigênio do ar ou do próprio gás que está vindo aqui e vai formar moléculas, né? Isso também atrapalha a quantificação. Então, em ambos os casos, tu vai ter que evitar ionização e oxidação. E isso é importante para alguns certos elementos químicos. Por exemplo, aqui tu tem um gráfico de absorbância atômica e alguns elementos em variação em função da altura da chama. Ou seja, quanto mais alto, menor a temperatura. E ela vai crescer nesse sentido. Então aqui tu tem uma temperatura maior. Aqui o crômio tem uma absorbância alta nesse ponto, né, na temperatura alta. E ele vai diminuindo conforme tu abaixa a temperatura. Aqui tu tem uma temperatura menor e a absorbância do crômio cai. Por que que cai? Porque provavelmente com a temperatura baixa acontece oxidação. Então o crômio ele é facilmente oxidado e por isso a gente não consegue detectar ele aqui, certo? Na prata a gente consegue detectar, ela tem alta absorbância nessa altura aqui, nesse ponto, ou seja, onde é menos quente, né? E aí, conforme tu vai aumentando a temperatura, a gente não consegue mais detectar a prata. Por quê? Porque provavelmente com a temperatura alta ela ioniza. E por isso que a gente não consegue detectar, porque a prata está ionizada. Então ela é facilmente ionizável, certo? E por isso que tu tem esse gráfico. E tem o magnésio. O magnésio, ele é um átomo muito reativo, ele é um elemento reativo porque ele é facilmente ionizável e facilmente oxidável. Porque na temperatura muito alta a gente não consegue detectar ele, porque ele se ioniza, e na temperatura muito baixa a gente não consegue detectar porque ele se oxida, certo? Então se cair uma questão assim e pedir para explicar, vocês usem essas explicações aqui, certo? Então a temperatura alta aqui nesse caso vai ser melhor para quem se oxida facilmente. Por exemplo, o crômio se oxida muito facilmente. E a temperatura baixa, né, aqui, por exemplo, na altura, tu vai ter elementos que se ionizam facilmente, então vai ser melhor para eles, tá? Então, como a gente falou, né, no slide anterior, metais alcalinos, né, alcalinos e alcalinos terrosos do grupo 1 e 2, por exemplo, sódio, potássio, cálcio e magnésio, eles são muito reativos, né, eles se ionizam e se oxidam facilmente. Então, para eles, tu vai ter que achar um meio termo, que não seja nem quente demais para não ter a ionização e nem frio demais para não ter a oxidação, certo? Então, tem uma atenção nesses caras aqui. Tu tem os métodos da chama, né, que é a absorção, emissão e fluorescência, com essas siglas, né? Então pode cair uma questão dando só essas siglas, né? E se não for por elas, tu não tem como descobrir, deduzir. Então é importante saber as siglas para tu responder as questões. E outra coisa que também influencia na metodologia, que está atrelado com a temperatura, é o tipo de gás que a gente vai usar, o gás combustível e o gás comburente, que eles vão variar na temperatura da chama, entre 1700 graus e 3100 graus, certo? Então, vamos dar uns exemplos assim mais comuns, né? Por exemplo, tu pode usar o comburente ser o ar atmosférico, né? E tu queimar com gás natural. Gás natural ele é uma mistura de hidrocarbonetos e nem sempre vem muito puro. Então a queima dessa mistura aqui vai gerar uma temperatura baixa, relativamente baixa. Aí se tu trocar o ar natural por um oxigênio puro,
e o gás natural por hidrogênio puro, aí tu vai ter uma chama com uma temperatura um pouquinho maior, na temperatura média. E a temperatura mais alta que tu pode atingir é com oxigênio puro e o acetileno como gás combustível, né? Porque o acetileno ele é um gás com um grande conteúdo calorífico, né? Ele tem uma queima que gera muita energia, então tu tem uma chama com uma temperatura muito alta. Então isso é importante se vocês, por exemplo, estiverem escolhendo um elemento, por exemplo, um elemento que se ioniza facilmente, não pode ter temperatura alta. Então se tu for escolher, por exemplo, tu quer uma chama com temperatura mais baixa, o melhor seria escolher de ar, né, e gás natural. Até porque é mais barato, mais em conta. Agora, se tu tem um elemento que se oxida facilmente, tu precisa de uma chama muito alta. Então, tu vai precisar, por exemplo, de um oxigênio puro e um acetileno para gerar essa temperatura alta. Se tu tem, por exemplo, um metal alcalino, né, eu não tenho certeza se é esse o exemplo correto, adequado, que tu tem nem que em temperatura baixa ele acaba se oxidando e em temperatura alta ele se ioniza, talvez o melhor é tu escolher um meio termo, assim, que não seja tão alto, seja economicamente viável, mas não seja tão baixo, entendeu? Então é isso que ele pode perguntar em prova. E o forno de grafite a gente vai ver na segunda parte.